Eu sou o Padre Alexandre Fernandes e é uma alegria partilhar com você os ensinamentos da fé cristã, da fé católica. Nós estamos no 26º encontro e nesse encontro nós vamos falar sobre a Eucaristia. Sem dúvida, o sacramento mais importante da Igreja. Sobre a Eucaristia nós falaremos nesse encontro e por isso quero lhes acolher muito carinhosamente. Meus queridos filhos e filhas espirituais. São João Paulo II iniciou sua encíclica Ecclesia de Eucaristia, afirmando que a Igreja vive da Eucaristia. Essa verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém em síntese o próprio núcleo do mistério da Igreja. É com alegria que ela experimenta de diversas maneiras a realização incessante dessa promessa. Eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. Mas na Sagrada Eucaristia, pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor, goza dessa presença com uma intensidade sem par. Desde o Pentecostes, quando a Igreja, povo da Nova Aliança, iniciou a sua peregrinação para a Pátria Celeste, este sacramento divino foi ritmando os seus dias, enchendo-os de consoladora esperança. Nesse primeiro ponto deste importante documento é possível encontrar todos os elementos que fundamentam a suma importância deste sacramento. É na Eucaristia que se encontra o núcleo do mistério da Igreja, que é o mistério de Cristo. O que isso significa? Meus irmãos e irmãs, o maior mistério que fundamenta a nossa fé é o da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Somente na Eucaristia é possível encontrar a síntese deste mistério, como celebramos todos os anos na Quinta-feira Santa. Jesus reúne seus discípulos e deixa para eles o mandamento de realizar a ceia em sua memória. Mas não se trata de uma simples refeição. Nesta mesa, a comida e a bebida são o próprio corpo e sangue do Senhor. É a maneira mais real e concreta da presença de Jesus no meio do seu povo. Nesse sentido, a Igreja vive através do seu alimento mais salutar, o corpo e o sangue de Jesus. Essa presença de Jesus nas espécies do pão e do vinho não são apenas simbólicas, mas são reais. Desde a primeira comunidade cristã fundada pelos apóstolos, se crê nesta presença. Até mesmo muitos não entendiam bem o que acontecia e chegavam a acusar os cristãos de serem canibais, porque diziam comer o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Há um documento de Flávio Joséfo, um historiador judeu que trabalhava para o Império Romano, que vai testificar isso, que os cristãos eram canibais porque eles falavam que comiam o corpo e o sangue de Cristo. Hoje, a Igreja tem uma teologia capaz de explicar bem este sacramento. Mas no início, os cristãos viviam a alegria de terem convivido com Jesus e saber da sua presença real. Foi com o passar do tempo que surgiu a necessidade de elaborar respostas para as perguntas feitas sobre essa presença de Jesus. Assim, o Messias cumpre a sua promessa transcrita no Evangelho de Mateus. Eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Foi essa convicção que alimentou a Igreja durante todos esses séculos. Muitos místicos tiveram experiências profundas com este sacramento e deixaram seus relatos. Um dos místicos mais próximos de nós, São Padre Pio de Pietrelcina, dizia que seria mais fácil o mundo sobreviver sem o sol que sem a Santa Missa. Isso porque é na Santa Missa que se dá o sacramento da Eucaristia. Podemos entender a comparação feita pelo santo como uma forma de dizer que o mundo não pode existir sem a sua verdadeira luz, que é Jesus, vivo e presente nas espécies consagradas. Muitos se questionam sobre essa presença, por ela ser tão simples e nada evidente. Mas como anunciado ao fim de toda a consagração pela voz do sacerdote, eis o mistério da fé. Não se trata de uma mágica, nem tampouco de uma materialização, é uma transubstanciação,
Isso quer dizer, as substâncias mudam. Não é mais trigo, nem uva, mas corpo e sangue. Contudo, a aparência continua a mesma. Ainda aparenta ser um simples pão sem fermento e um simples gole de vinho. Não é a razão que definirá a verdade dessa presença de Jesus, mas a confiança na palavra. Gostaria de, nesse momento, que você entendesse de uma forma muito simples o que é substância e o que é aparência. A substância é aquilo que define o ser e aquilo que o qualifica, e a aparência é aquilo que eu vejo. Por exemplo, este é um livro, este é uma mesa. Definimos o que é. A água, sabemos o que é. Vemos a água, sabemos o sabor, ou às vezes nem sabor, mas a água incolor. Eu fico pensando de uma maneira muito simples e prática, já falei outras vezes sobre isso, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas. Jesus, ele era capaz de fazer tudo por ser Deus. Ele fez o primeiro milagre mudando a substância e a aparência. Era água e tornou-se vinho. Mudou a substância, era água, tornou uma outra substância vinho. Mudou a aparência, mudou a substância. A Eucaristia não. Permanece a aparência, muda a substância. Por isso nós falamos de transubstanciação. Ainda retornando ao importante documento de São João Paulo II, ele diz que nos sinais humildes do pão e do vinho, transubstanciados, seu corpo e sangue de Cristo, caminha conosco como nossa força e nosso viático e faz testemunhas de esperança para todos. Se a razão experimenta os seus limites diante deste mistério, o coração iluminado pela graça do Espírito Santo intui bem como comportar-se, entrando-se na adoração e num amor sem limites. Meus irmãos e irmãs, nessa certeza, professemos sempre nossa fé na presença de Jesus em cada Eucaristia. No altar, há aparência de pão, mas não é mais pão. Há aparência de vinho, mas não é mais vinho. É corpo e sangue de Jesus Cristo. Não porque queremos, mas porque Ele assim quis e mandou que fizéssemos assim. Ao aproximarmos-nos da Eucaristia, ao recebê-la em nosso coração, não é um pão que recebemos, é o próprio Cristo. E se recebemos em nós, recebemos Jesus inteiro, seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade, seus projetos e sonhos, sua vida toda. Por isso, muito sabiamente se canta na igreja: comungar é tornar-se um perigo. Sim, se verdadeiramente fizermos comunhão com Ele, transformaremos o mundo por essa presença sagrada. Aliás, há uma coisa tão linda: nós nos alimentamos dos alimentos para recebermos dele os nutrientes, mas não nos transformamos nele. A Eucaristia é diferente. Nós nos alimentamos dela, recebemos os seus nutrientes para nos tornarmos um outro Cristo na terra. Por isso que comungar é tornar-se um perigo. Que Deus abençoe você, e se você tem alguma dúvida sobre aquilo que eu falei sobre transubstanciação, sobre substância, sobre aparência, e quer continuar conversando sobre isso, deixe aqui os seus comentários. Nós vamos nos encontrar no nosso próximo tema, que nós vamos falar sobre a missa.